dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comecemos a nossa semana com a seguinte reflexão: ore. Quando você ora, Deus ouve. Quando você espera, Deus prepara. Quando você crê, Deus faz acontecer. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos ter paciência para esperar. O tempo de Deus é diferente do tempo dos humanos, né? E vamos crer, vamos seguir e Ele vai fazer acontecer na nossa vida. Ok? Uma boa semana a todos. Pessoal, antes de começar a nossa aula dessa semana, a Prof quer deixar alguns recados para vocês, visto que mudou o nosso estilo, né, a partir de agora. Eu sei que alguns alunos já faziam, mas nem todos. Então, a sugestão da Prof é que você faça o quê? Você pega o seu livro de história, veja aí onde é que ele está, né? Se hoje você não está com ele aí junto contigo, faça isso para a próxima aula, que com certeza vai ser importante para você a partir de agora nesse novo modelo, tá? Deixa o livro junto, lápis, borracha, marca texto. O prof sempre vai falando do livro. Quem já fazia isso, ia vendo o prof colocando subtítulos e vou montando geralmente um slide sobre de cada subtítulo. Então, acompanhe isso, porque quando a gente fizer avaliações, é importante que você saiba, né, o que a prof chamou atenção aqui na videoaula, que é sobre isso que a prof vai estar fazendo questões, fazendo atividades avaliativas, né, exercícios específicos e assim por diante. Beleza? Continuamos lá. Então, nessa semana que passou, o trabalho de vocês já era sobre uma guerra no mundo grego, Guerra de Troia. Fiquei muito feliz com os trabalhos de vocês. Foi show de novo. A prof vai postar lá os trabalhos, né? Não dá para postar todos, mas assim, alguns trabalhos a prof vai estar postando. É muito legal essa estratégia, né? Pelo menos a prof está amando. Eu sei que vocês vão lá fazer várias vezes, gravar várias vezes e assim por diante. Eu sei como é que é. A prof também está gravando as aulas para vocês, né? Mas é muito legal porque isso faz vocês estudarem mais para vocês poderem falar. E isso é bacana, tá? Agora, como nós teremos 2 aulas por semana, a prof sempre vai pegar e vai dividir o capítulo em 2 partes. Tá? Então, essa semana nós vamos falar sobre o capítulo 12, que é da página 180 à página 193. Na aula de hoje, a gente vai falar da página 180 à página 186. Tá? Então, vamos agora 2 aulas, dá para dividir o nosso capítulo aí em 2 partes. Qual foi a batalha mais heróica da antiguidade? Vimos lá a batalha, né? A Guerra de Troia. Será que foi ela? Não, né? A batalha mais heróica foi a Batalha de Termópilas. A Batalha de Termópilas foi entre os persas e os espartanos. Ela foi travada no contexto das guerras médicas, que a gente já falou sobre as guerras médicas, né? Vai depois para frente falar mais um pouquinho delas. Ela durou 3 dias. As pesquisas dizem que foi em agosto ou setembro, né, de 480 a.C. que ela teria acontecido. Ela recebeu esse nome porque ela ocorreu no desfiladeiro das Termópilas. Por isso do nome Batalha de Termópilas. Um dos soldados vai trair e vai mencionar dessa estratégia de passar por um outro território, por um desfiladeiro, de que nada adiantaria se ter muitos soldados, se um desfiladeiro é o quê? Uma parte bem estreitinha. Vamos pensar assim, numa sala, né? Nós temos 40 alunos, mas de que nem adiantaria ter 40 alunos lado a lado, se você vai ter que passar por um corredor super estreito, onde é que tem que passar caminhando um aluno atrás do outro em fila indiana. Seria mais ou menos essa estratégia, tá? Então, a jogada aí foi muito
né, esperta em relação a isso, que não adianta você ter 1 milhão de soldados se para passar por um desses territórios, um vai ter que estar caminhando atrás do outro. Por quê? Por uma estratégia que eles estavam usando. Tá? A prof vai falando durante a aula e vocês vão descobrir por quê. Grécia Clássica ou período clássico. Então, é nesse período aí em que as polis gregas foram marcadas por guerras tanto externas quanto internas e a cultura helenística teve seu auge. Cultura helenística é a fusão da cultura grega com a cultura desses territórios conquistados, com a cultura ocidental. Então, surge uma nova cultura e essa cultura é conhecida como cultura helenística. Por volta do século V, as relações comerciais e os contatos entre os povos estavam se intensificando cada vez mais no Mediterrâneo. E Corinto e Atenas começaram a expandir o seu comércio marítimo. E isso vai acabar gerando conflitos entre os persas e os gregos. Os persas estão se expandindo cada vez mais, lembrando lá que os persas viviam na região onde hoje é o Irã. Nesse mapa, a gente pode ter uma ideia da expansão desse território. E agora nós estamos falando aqui, sobre a Península Balcânica, sobre essa região aqui, da Grécia. Ok? Essa expansão máxima do território persa, do Império Persa, aconteceu no reinado de Dário I. Gregos versus persas. A guerra contra os gregos se iniciou em 499, já mencionou isso, quando as colônias gregas dominadas pelos persas começam a se revoltar. Por que tem que ficar obedecendo, né? E, lideradas por Mileto e Atenas, então entram num conflito. Os persas invadem a região da Península Balcânica e assim começam as guerras grego-pérsicas ou guerras médicas. Lá no comecinho a prof falou, né? A Batalha de Termópilas é uma das batalhas das guerras médicas. E numa aula anterior, a prof já mencionou que esse médicas não tem nada a ver com os profissionais de medicina, com um médico. E sim porque, quem lembra aí, os gregos chamavam os persas de medos, por isso guerras médicas. Aqui nesse mapa, nós temos o mundo grego durante as guerras médicas. Também aparece a parte do Império Persa, né, o coloridinho aqui. Esse aqui eram estados vassalos da Pérsia, então estados que já tinham sido dominados, que obedeciam os persas. Os cinza aqui são territórios neutros ainda. E os azuizinhos são territórios oponentes à Pérsia, ou seja, territórios que estavam contra a Pérsia. Aqui aparece Termópilas, 480, então nesse território aqui que aconteceu a batalha mais heróica da antiguidade. Agora propôs aqui, atenção, preste muita atenção. Toda vez que a prof aparecer no slide, atenção, preste muita atenção. É alguma dica aí, quem está com o livro na mão já vai captar alguma coisa. Aqui a prof pôs uma imagem do filme 300, né, que foi dirigido por Zack Snyder. E nesse filme 300, ele foi baseado numa história em quadrinhos da 300 de Esparta. E ele procura contextualizar o expansionismo persa. Ou seja, nesse filme ele mostra como os persas foram se expandindo. E já tinham dominado várias cidades gregas. Estavam começando a estabelecer um controle sobre as rotas comerciais do Oriente. E tudo isso que os persas estavam fazendo estava ameaçando os gregos. E dessa forma foi inevitável, então, o conflito entre os gregos e os persas. Beleza? Quem está com o livro aí na mão já descobriu do que a prof está falando? Já? Que legal. Quem não descobriu, depois qualquer coisa, rever o vídeo. O estilo de luta dos gregos. Os persas tinham um exército muito mais numeroso.
Mas o que fez com que eles fossem derrotados pelos gregos? O que os gregos tinham que os persas não tinham? Algumas coisas, como conhecimento sobre o próprio território, eles conheciam muito bem o relevo deles, eles conheciam o litoral, eles tinham uma experiência naval superior e que foi decisiva na vitória dos gregos. Além disso, os gregos eles apresentavam uma forma de combate que os persas desconheciam, as falanges. As polis gregas elas eram independentes, lembram? Cidades-estados independentes. Cada uma delas tinha o seu próprio exército, mas essa estratégia de combate conhecida como falange era comum para todas elas. Tá? A falange ela era formada por hoplitas, tá? Os hoplitas eram dos grupos dos esparciatas, eram soldados, se posicionavam dessa forma aqui, em blocos, né? Com vários soldados, com várias fileiras aqui. E existia ainda o aulete, que seria um flautista que coordenava a movimentação desse grupo. Ação de flauta, que dava um ritmo de marcha para eles, estimulava os próprios soldados no combate. A estratégia deles é o quê? Eles estão aqui com os escudos, né? Aqui na frente. Esse está com o escudo na frente, esses aqui estão segurando o escudo na lateral. Significa o quê? Que tanto aqui quanto aqui, eles formavam como se fossem barreiras, né? Impenetráveis. Outra estratégia. Se aqui na frente o soldado fosse atingido, esse de trás vai vir para cá. Aqui aparece, ó, né? Um tá caidinho aqui, o outro está assumindo essa posição. Por isso de estar em fileiras um atrás do outro. Outro detalhe. O exército persa, ele era maior, tá? Mas eles não tinham unidade. Por que eles não tinham unidade? Porque ele era formado por indivíduos de diversos povos conquistados. Algumas vezes até os escravos iam para esse exército. Então não adiantava você ter 5.000, 25.000 soldados. Tá? Os soldados gregos, o exército das polis, ele era composto por cidadãos livres e que podiam participar de decisões políticas e militares da sociedade. Por isso, era natural que o grego ele permanecesse na guerra, ele era um hoplita, por um ideal dele. Ele já nascia, 7 anos já ia para a escola, porque nós estamos falando de Esparta. Tá? Nós estamos falando de uma aliança que Esparta fez com outras cidades, estados gregos, com outra polis. E aí, se a prof fala Esparta, né? Esparta, espada. Então, para você memorizar que Esparta, a cidade-estado grega, a polis grega Esparta, eles eram soldados, eles tinham muito isso, fazia muito parte da vida deles. E aí eles tinham superioridade, né? Eles faziam porque eles gostavam disso. Mais uma vez, atenção, atenção, preste muita atenção, né? Relembrando lá, o que motivou a vitória dos gregos sobre os persas? O que fez esses gregos ganharem dos persas? Você já falou agora durante a aula, né? Conhecer a geografia do local e a organização e o treinamento militar das falanges, que diferenciava a organização, né? Muito da organização dos persas. Beleza? Atividades da semana, tá lá a parte também, no material impresso, tá no AVA, tá lá no Delta. Exercícios que não precisa postar no AVA e atividade para vocês postar no AVA, vocês têm durante a semana para estar fazendo. Agora vocês vão fazer exercício 1, 2, página 184, 186, 1, 2, 3 da página 190. E vão assistir uma animação sobre as falanges gregas, ok? E depois a gente se encontra no chat lá. Até mais!